Amém. Tá. A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e pela presença de todos que estão aqui hoje. Hoje eu gostaria de ministrar sobre influência. Mas antes a gente tem que saber, né, o que é influência. De acordo com o dicionário, a influência é o ato ou efeito de influir. É a capacidade ou o poder que uma coisa ou pessoa tem de interferir no comportamento de outra. Então, vendo por esse pensamento, podemos dizer que a influência é algo que alguém... é um jeito de mostrar o que a pessoa faz ou pensa. Qualquer coisa pode nos influenciar, um ídolo, ou um filme, ou até a própria palavra. Existem influências positivas e as negativas. Na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que não cederam às influências negativas, mas hoje eu quero falar sobre Daniel. Vocês devem ter ouvido a história dele na cova dos leões ou sobre seus amigos na fornalha, mas hoje eu quero falar apenas sobre o capítulo 1, que mostra melhor sobre a palavra de hoje. Então eu gostaria que abrissem a Bíblia de vocês em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Desculpa. Amém. Bem, aqui diz: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Mas para entendermos melhor o que quer dizer essa palavra, vamos explicar melhor sobre o que estava acontecendo. Naquele tempo existia a Babilônia, que era liderada por Nabucodonosor e era próspera e rica, mas eles seguiam uma cultura politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses. Nabucodonosor mesmo se achava um deus. E também existia Jerusalém, que apesar de pobre, ela adorava o nosso Deus, mas eles estavam afastados naquele momento por desobediência. Então Deus deu vitória de Nabucodonosor sobre o Jeoaquim, que era o rei de Judá. E assim Jerusalém foi conquistada e Nabucodonosor levou alguns tesouros da casa do Senhor para a casa do seu Deus. E também pediu para que o seu oficial levasse alguns jovens para a Babilônia, para que aprendessem a cultura e a literatura da Babilônia e passassem por um treinamento para depois seguirem ao rei. E alguns desses jovens foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que quando chegaram à Babilônia tiveram seus nomes trocados. Daniel, que significava Deus é o meu juiz, passou a ser chamado de Beltesazar, que significava Boal proteja a sua vida. Ananias, que significava Jeová demonstra graça, passou a ser chamado de Sadraque, que significava ordem de Acu, outro Deus. Misael, que significava quem é o que Deus é, passou a ser chamado de Mesaque, quem é o que Acu é. Azarias, que significava aquele a quem Jeová ajuda, passou a ser chamado de Abed-nego, que significava servo de Nego. Mas por que eu estou falando sobre essa troca de nomes? Eu acho que assim dá para melhor entender sobre o que eles realmente queriam, a Babilônia, o que realmente queriam. Eles queriam influenciar aqueles jovens a seguir a cultura da Babilônia e deixar para trás o que eles haviam aprendido em Jerusalém, ou seja, adorar o nosso Deus e começar a adorar vários deuses da Babilônia. Mas não deu certo. Porque depois de um tempo, Nabucodonosor preparou um banquete para aqueles jovens.
eu gostaria que vocês pensassem nas comidas mais deliciosas que vocês já comeram. Todas em frente a vocês naquele momento. Vocês comeriam com certeza, né? Mas e se o Senhor dissesse para vocês não comerem aquelas comidas? Se sentiriam tentados, né? Seria uma decisão difícil. E para Daniel também não foi fácil, porque aquelas iguarias que o rei estava andando eram contra a lei do Senhor. Então ele pediu para que o assistente que estava designado a cuidar dele e de seus amigos, para que eles não comessem aqueles alimentos, a fim de não se contaminarem. E o assistente, mesmo assim, teve medo de que o rei mandasse cortar a cabeça dele, pelo Daniel e seus amigos não estarem saudáveis que nem os outros jovens que haviam comido da comida de Nabucodonosor. Daniel não desistiu e mesmo assim desafiou o assistente. Ele pediu para que fizesse uma experiência com eles durante 10 dias. Que eles comessem apenas legumes e água durante aqueles 10 dias. E depois que visse o que visse, aconteceria. Então, o assistente concordou e Daniel, Ananias, Misael e Azarias só comeram legumes e água. Então, parecia meio fácil naquele momento, mas veja bem, você comendo só legumes e água, enquanto os outros jovens estão comendo, sei lá, estrogonofe, pizza, hambúrguer, picanha. Então, não pareceu nada fácil. Mas mesmo assim, Daniel manteve sua fé no Senhor e seguiu seus ensinamentos. Bem, e depois disso, a recompensa dele foi enorme. Mas então, depois dos 10 dias, o assistente viu que realmente Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e fortes do que os outros jovens. Mas o que a história de Daniel realmente nos ensina até aqui? Vou dar uma recapitulada. Daniel saiu de sua casa, que era Jerusalém, e foi posto perante os costumes da Babilônia de seguir outros deuses. E o rei queria impor esses costumes contrários a Deus, descaracterizando e mudando Daniel. Não funcionou, porque a fé de Daniel era maior do que todo. Então, eu gostaria que abrissem as suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo 2. Estão entendendo até aqui? Diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Um dia desses eu vi um versículo bem parecido com esse, parecia que era de outra versão de Bíblia. Era Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele diz: encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Conseguem ver a semelhança entre esses dois versículos? Os dois dizem para não vivermos como as pessoas deste mundo, não sermos influenciados, e sim seguir o que é positivo, puro, agradável, decente e correto. Porque nós devemos influenciar o mundo e não nos deixarmos influenciar pelo mundo. Mas como influenciamos o mundo? Tendo uma grande fé. E como crescemos a nossa fé? Lendo a palavra. A palavra é a fonte mais segura do que devemos agir, falar e fazer da maneira mais correta possível.
Então, se tiverem... Obrigada! Então, se tiverem alguma dúvida sobre como devem agir naquele tipo de situação, perguntem a palavra. Então, podemos influenciar o mundo com a ajuda da palavra e do Espírito Santo, que habita dentro de nós e nos aconselha sobre as decisões que devemos tomar. Para continuarmos firmes na presença do Senhor, dentro e fora da igreja, precisamos fortalecer a nossa fé e não nos deixarmos influenciar pelo mundo. Então, quando tiverem dúvida, pergunte a Deus o que fazer em tal situação. Controle seus desejos e siga apenas o que Deus quer. Não perca sua identidade cristã. Por fim, qual é a lição que tomamos sobre isso? Não seja influenciado. Amém. Agradeço a oportunidade.